Aleluia, 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 aleluia. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. queridos irmãos e irmãs, hoje, celebrando a exaltação da cruz, somos convidados a refletir no valor da cruz na nossa vida. Por um lado, quando nós olhamos para a cruz de Jesus, cientes de que Jesus era inocente, que nada daquilo que foi a ele imputado ele merecia, nós nos enchemos de vergonha, porque aquilo que coloca Jesus nesta condição não é senão o nosso pecado. Ali na cruz está estampado o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Por isso nós temos medo da cruz. Por isso a cruz nos apavora, porque ali na cruz está pregado todos os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas faltas, as nossas injustiças. E quantas vezes nós não olhamos no mundo ainda esta injustiça,
Isso nos faz pensar o quanto o pecado destrói a nossa humanidade. Quando nós olhamos para o nosso mundo, nós vemos pessoas que valorizam a morte, que querem a condenação do outro, que valorizam, querendo proteger a si mesma, mata. Esta é a humanidade, meus irmãos, corrompida, degradada pelo pecado. Esses somos nós, quando estamos distantes da graça de Deus. Nenhum de nós está livre de cometer nenhum pecado. Muitas vezes nós estamos prontos para condenar, prontos para pôr na cruz. Somos nós que gritamos, crucifica-o, crucifica-o. Fomos nós. E muitas vezes na nossa vida nós vamos repetindo isso, matando os nossos irmãos, matando com a língua, matando com a indiferença, e na verdade, nós estamos matando Cristo. E se de uma parte, isso nos deixa constrangidos, por conta do mal que nós podemos experimentar, da outra parte, nós nos perguntamos, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que desce, que se despoja? O homem, desde o início, pecou por quê? Porque queria ser como Deus. Adão e Eva, não contente daquilo que viviam, ouviram a serpente que os ilude, e tentados a ser como Deus, caem na desordem do pecado. Agora, quem é este Deus que olha para essa humanidade que o agride e de forma serena perdoa, desce da sua condição, como vai dizer a segunda leitura, se despoja, se torna como um escravo, assumindo uma condição de escravo, se permite ser colocado numa situação como essa, para exprimir a cada um de nós o quanto Ele nos ama. E aí nós somos constrangidos pelo seu amor. Um amor que chega até estas consequências. O amor que dá a vida. E é este amor que dá a vida que hoje nós estamos aqui para exaltar. É por isso que a cruz, que antes era vergonha, escárnio, desprezo, tanto que os romanos não eram crucificados. A pena maior do romano não era a crucificação. Eles eram decapitados, mas crucificados não, porque era uma vergonha. Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, porque era uma vergonha. Essa cruz que era vergonha, hoje para nós tem um outro sentido, porque ela representa a grandiosidade deste Deus, que não perde, que não tiram, mas como diz a palavra, que Ele mesmo dá. É Ele quem dá a sua vida por amor à humanidade, para nos resgatar daquela condição em que nós nos encontrávamos, uma condição de morte, e através da sua morte, escancara de novo as portas do céu, o paraíso. Nos dá a chance de vivermos na eternidade junto dele. E mais ainda, nos dá a chance de participar da sua vida divina. Ah, meus irmãos, quando nós olhamos para a cruz e entendemos essa grandeza, é por isso que São Paulo ele vai dizer, nós nos gloriamos na cruz do Senhor. Eu não tenho nada neste mundo que possa me dar glória, porque todas estas coisas passam. A única coisa que dá sentido verdadeiro para a nossa vida é sabermos que temos um Deus que nos amou, que nos ama e que se entrega constantemente por nós. Agora, por isso que o salmista, ele diz que é necessário para nós nos recordarmos das obras do Senhor, não se esqueçam. E o salmista faz este apelo, porque conhece a nossa fragilidade. Meus irmãos, se nós temos o dom da vida, se estamos aqui, é pela graça de Deus, mas nós nos esquecemos disso com tanta facilidade. Na primeira dificuldade que aparece, tudo fica negativo.
Olhando para a primeira leitura, nós percebemos o povo na sua fragilidade. O povo está no deserto. Ora, o deserto não é um lugar confortável. É verdade. O deserto tem as suas exigências. Se nós olhamos para a nossa vida, nós também estamos neste caminho de deserto. Ora, as coisas estão mais tranquilas. Ora, talvez você se sinta próprio sedento, angustiado, vazio. Talvez em alguns momentos você é surpreendido com situações em que você perde o chão. E nessas horas o que vem? Muitas vezes vem aquele desabafo de quem está cansado. E isso é natural. Quando nós fazemos força, carregamos um peso grande, o que faz o nosso corpo? A gente diz, nossa, que peso. Que peso. Nossa, como foi difícil isso. Como está difícil isso. Mas se nós não tomamos cuidado, naquele momento vai entrando esta lamentação, ela vai trazendo para nós a murmuração. E essa murmuração começa a ir destruindo, minando. E aí vem a serpente que nos pica e nos leva à morte. Porque o que é essa serpente? São as ideologias, são as idolatrias, são aqueles pensamentos que nós começamos a ter dentro de nós. Mas por que Deus me permitiu isso? Por que Deus está me punindo? Por que Deus está me castigando? Aonde é que está? Se Ele me ama, por que Ele permite que isso aconteça? E quantas pessoas se afastam de Deus quando perdem um ente querido? Quando passam por um momento de provação, de dureza, caem na lamentação, na murmuração, se deixam picar pelo veneno da serpente e morrem. Estão vivos, mas estão como mortos. E quantas vezes nós não encontramos pessoas assim? Tem tudo aquilo que é necessário para viver o dia de hoje, mas não conseguem encontrar ali satisfação. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos. Agora, o Senhor, na primeira leitura, porque o povo suplica, reconhecendo o mal que experimenta por conta das suas escolhas, diz a Moisés para colocar uma serpente de bronze sobre a haste. E diz que todo aquele que por ela for picado e que olhar para esta haste, para esta serpente de bronze, vai ser curado. E de fato isso acontece. Agora no Evangelho, o que o Senhor vai nos dizer? Que era necessário que Ele também fosse levantado. Que Ele assume este lugar, aonde todos são curados. É Ele quem se coloca nesta haste, na haste da cruz, na árvore da cruz. É o Senhor quem se coloca. E aquele que para Ele olhar, e não só olhar, mas aquele que a Ele confiar a sua vida, que seguir os seus passos, este também vai ser curado. Este vai encontrar a salvação. E é isso que nós precisamos. Então, meus irmãos, no deserto da nossa vida, muitas vezes nós somos picados. Constantemente nós somos picados, mas nós não podemos nos esquecer da obra que o Senhor fez por nós, porque tanto amou ao mundo, deu o seu Filho único para nos salvar, e é olhando para Ele, voltando o nosso olhar para Ele, que nós encontramos a força para passar por todos os momentos de dificuldade. As dificuldades estão e elas continuarão vindo, mas é o nosso olhar de contemplação a Jesus, que tudo padeceu. Nele nós encontramos todas as dores da humanidade. Nele nós encontramos a serenidade e a paz para afrontar aquilo que nós estamos vivendo. E eu vou dar um exemplo claro. Por esses dias nós estamos tão felizes com a canonização, dos nossos santos, Carlo Acutis, de modo particular, cujo milagre eucarístico se deu aqui no Brasil. E a gente vê todo mundo celebrando, a criançada se vestindo de Carlos Acutis. Esses dias eu vi até uma criança que fez o bolo de aniversário do Carlos Acutis. E é uma febre, uma agitação. Só que, meus irmãos, por que Carlos se fez santo? Carlos se fez santo porque se configurou a Cristo. Quando? Quando ele
descobre na sua vida uma leucemia fulminante. É ali que aquele menino se santifica, porque acolhe aquela enfermidade e a vive ao lado de Cristo. Carlo, ele não foi curado para este mundo, mas a sua vivência de fé trouxe cura para tantas almas, para tantas pessoas, e o seu exemplo de vida nos ajuda a enfrentar a cruz que se apresenta diante de nós. É isso que nós precisamos perceber. Ele sofreu dores horríveis, teve hemorragias, mas em tudo aquilo que lhe veio, ele soube viver com Cristo. É esta a nossa fé, meus irmãos. Talvez você esteja cansadíssimo de tantas coisas. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Nas sextas-feiras, nós deveríamos meditar a paixão. Eu vejo pessoas desesperadas. Ai, padre, eu comi carne e agora o que eu faço? Desesperadas. A pergunta é: você pegou o seu crucifixo? Você contemplou o crucificado? Porque se nós olhamos para Jesus, olhamos para o caminho que Ele faz, meus irmãos, a nossa vida vai ganhando uma outra dimensão. Nós vamos nos abrindo por uma realidade espiritual que nos ajuda a ser resilientes. O Senhor não quer o nosso sofrimento, mas o nosso sofrimento pode ser um caminho de santificação. E se é pela cruz que o Senhor nos salva, muitas vezes é pelas pequenas cruzes de cada dia que nós podemos, na nossa vida, permitir com que esta glória, com que esta grandeza do amor de Deus resplandeça na nossa vida. Por isso, queridos e amados irmãos, coragem para abraçarmos a nossa cruz, lembrando que nós não estamos sozinhos, que é o Senhor quem por primeiro que carrega a cruz, e que nós sejamos corajosos para exprimir em todas as ocasiões da nossa vida este amor, porque aquele que ama não é o que diz que ama quando tudo vai bem. Aquele que ama de verdade é aquele que permanece com você quando tudo está destruído. Este é o Senhor, nunca nos deixa. A nossa vida pode estar uma confusão, o pecado pode estar nos amarrando em tantas coisas, mas o Senhor está ali conosco. E é olhando para Ele, para a sua serenidade e para o seu amor, que também nós podemos ser curados. Então peçamos esta graça, que pelo sangue do Senhor nós possamos ser curados. E aquela cruz, não é? Eis a cruz do Senhor. Fugi, potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi. Que seja a cruz do Senhor a pôr fim em tudo aquilo que é mal na nossa vida. Mas que seja também esta cruz do Senhor motivo para a nossa alegria. Motivo para que também nós na nossa vida possamos dar glórias a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.